conversa. Tá. Na verdade, eu vou perguntar um pouco daquilo que a gente já estava conversando, sobre como que a memória, o tema da memória, você tem trabalhado nos seus projetos e Nos espetáculos, né? E bom, na minha vida, né? Na sua vida. E por quê? A minha relação com a memória, é engraçado falar assim, que agora eu falei, fica mais sério falando, mas na realidade, para mim, assim, a construção de todos os meus trabalhos, eles se relacionam comigo, né? Com o que eu preciso falar naquele momento. Então, ele passa pela lembrança, pelas memórias, pelo que eu estou vivendo ali. Na verdade, o que eu estou vivendo é o que eu já vivi, né? Então, assim, é o resultado do que eu já vivi. Então, as minhas questões vêm dessa história, das histórias. E minha questão muito grande dos meus espetáculos são com a dança, né? A minha vida é com a dança. Então, a minha memória, a minha vida e a dança, elas não têm uma separação, né? A partir da adolescência, principalmente, tudo é meio misturado, né? A minha história está ali, eu casei com um bailarino, eu separei, isso tudo na adolescência mesmo, 15, 16 anos já estava casada com um bailarino, viajando em companhia. Todas as minhas mudanças, elas passaram primeiro pelo meu corpo, né? Antes de passar para a minha vida, né? Então, do balé clássico para a dança moderna, depois a entrada da dança contemporânea, isso tudo na realidade, e a minha própria liberdade, elas sempre passam pelo corpo antes de passar pela vida. Então, a minha memória, e ela está toda guardada, quer dizer, a minha memória, ela não é que as mudanças aconteceram e não que eu rejeitei o que foi para virar alguma coisa, para ser alguma coisa, para ser algo. Na realidade, é uma etapa que se completou para você acrescentar outra coisa. Então, aquilo ficou. Quando eu falo de corpo, né? Eu falo do balé, da dança moderna, e a mesma coisa na minha vida. Na realidade, a minha vida ela é acrescentar coisas e não jogar coisas fora. Então, por isso que eu acho que eu lido muito com a memória, eu não penso num lugar onde a transformação é negação. A transformação é o acrescentar outra coisa. Aquilo que já foi, aquela memória que você tem, seja corporal, seja né, do que você está vivendo. Eu acho que por isso que se relaciona eu relaciono com a memória. O próprio trabalho que eu vou começar a desenvolver agora, que a gente falou, que é sobre esquecimento, ele tem essa relação também com a memória, né? Esquecer o que foi, né? É realmente muito pela coisa patológica que minha mãe está vivendo, meu pai. É patológico, eles esquecem, mas eles esquecem dentro de uma história. Então, meu pai, por exemplo, que tem uma história da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e as lembranças dele são misturadas com verdadeiro é falso. É verdadeiro ou falso é uma pergunta, porque hoje a memória dele se mistura com os filmes que ele viu da Segunda Guerra Mundial. Às vezes ele me conta uma coisa e fala, mas eu vi isso no filme do Woody Allen, porque ele é da idade do Woody Allen, ele viveu, é da mesma história, viveu no Brooklyn, então as histórias deles se misturam, né? E o esquecimento dele, ele tá esquecendo, ele está refazendo a história, uma outra memória, né? A minha mãe, no caso da minha mãe, é diferente, que ela não lembra das pessoas, ela esquece o nome das coisas. E isso me intriga, assim, me intriga onde está essa memória, né? No outro dia eu estava conversando, pode desenvolver? Claro, por favor. Estava conversando com uma menina lá de São Paulo, a Roberta, e a gente estava conversando e ela falou comigo, eu tive um acidente de carro e eu falava inglês, português e japonês. E eu não sei mais falar japonês e inglês. Falava fluentemente, ela é japonesa. Eu só falo português. Porque alguma coisa no cérebro dela fez ela perder a memória, né? Essa memória. Mas ela não perdeu o português, isso é super interessante, isso me intriga, assim,
como é, por onde circula, né, do corpo. Como que é químico também. Também. É tudo, né? Quando tem uma memória ancestral, eu acho muito intrigante para mim. E as lembranças, lembrança que é essa coisa pálida, né? É igual uma fotografia, né? Igual tô trabalhando muito reflexo e sombra, né? Essa coisa que é quase que você vai, que desvenda, mas você não consegue chegar. Eu vejo minha mãe muito nesse lugar, que é uma coisa que ela quase enxerga, mas ela não consegue ver. Me intriga muito, porque me intriga o outro, me intriga a pessoa, me intriga a minha formação com as outras pessoas. Legal. Pensei em várias coisas aqui. Esse trabalho que a gente assistiu agora é um trabalho muito biográfico, né? E agora ouvindo você falar também dessa comunicação com o outro. Contar a sua história, né? E suas histórias, não sei. Porque tem uma coisa... porque a minha história também está no outro. Tem algum lugar porque é só a minha história, eu contar, eu como eu sou. Então tem algum lugar que eu tenho que pensar a minha história e que é minha intimidade, é a intimidade que o outro vive também. Então isso me intriga assim também. Eu falo de alguma coisa de uma intimidade minha que o outro fala assim, é meu também. Então é de todo mundo, né? Não é só meu, ou só, né? O íntimo é público, na realidade. Isso também é um lugar que eu tenho tido desejo de estar muito perto do outro. Me interessa também. Me interessa olhar, sabe? Compartilhar. Meus trabalhos estão cada vez indo mais nesse lugar onde o outro faz parte. O infantil que você viu já mudou bastante, está mais ainda trazer o outro para dentro, sabe? Isso que eu ia te perguntar, como foi mergulhar no universo infantil? É a segunda vez, né? E é muito impressionante, porque quando o primeiro trabalho de infantil que eu fiz, quando me chamaram, me falaram assim, você faz um trabalho infantil, a criança pensa assim, você não quer saber como a criança pensa, como é a sua memória quando você era criança, quais eram os seus medos, quais eram as suas questões quando você era criança, como você enxergava o mundo na sua memória. E aí a gente trabalhou muito sobre isso. O primeiro trabalho era sobre medo, então a gente mergulhou no medo de cada um, que ficou. Não, eu tinha medo. Esse eu tinha medo, já não tenho mais, não vai. Eu tinha medo, esse medo se transformou, e o que esse medo é hoje? E foi muito bacana, foi muito bonito, que o final é lindo, porque o Tuca, que é um dos bailarinos, ele tinha medo de estrela cadente. Até hoje ele olha para uma estrela cadente e não faz pedido, porque ele, quando era pequeno, ele fez um pedido, o pai dele estava doente, ele fez um pedido, o pai dele morreu, então ele falou assim, tudo ao contrário. Aí ele tem isso hoje ainda. Então no final ele conta essa história, que o Pérez chama as pessoas para subir no palco, deitar no chão, ele vai construindo um céu, né, e as pessoas mudam a posição, elas veem deitada o espetáculo. É lindo, né? Porque aí e é lindo que a criança, como a criança, o olhar da criança, como ela me libertou muito, assim, de vários medos que eu tinha para construir um espetáculo. Não pode pôr música, eu tenho que fazer, sabe, os dogmas. Criança, não, é isso, eu quero fazer isso, eu quero falar isso, eu quero colocar Arnaldo Antunes e dançar Arnaldo Antunes, vou colocar Arnaldo Antunes e dançar Arnaldo Antunes. E por que eu vou, claro, construindo uma dramaturgia. É muito legal, eu adoro. É um espetáculo que eu amo fazer, me dá muita alegria, eu saio alegre, feliz. Que bom. Espalha pra geral. Espalha pra geral.